Então vamos fazer aqui, essa questão é do Enem de 2000 e... essa questão é do Enem de 2010, né? É uma questão bem interessante, que ela tem uma pegadinha, né? Vamos lá. Então aqui. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construir as pirâmides. Tudo bem. Representando por R o raio da base, né? Aqui ele destacou R, dos rolos cilíndricos em metros, a expressão do deslocamento horizontal Y do bloco de pedra, esse é o bloco de pedra, né? Em função de R, após o rolo ter dado uma volta, então após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar. Isso aqui é importante, olha. Uma volta completa sem deslizar. Então, aqui uma coisa bastante interessante, ele falou deslocamento horizontal Y, que geralmente nós associamos por conta do plano cartesiano, né? A letra Y, né, ao eixo vertical, mas aqui isso aqui é convenção, né? Ele disse então que o Y vai ser o deslocamento horizontal, né? Seria isso aqui, o deslocamento horizontal, correto? Tudo bem, então vamos lá. Essa questão então, a gente pode pensar, talvez muita gente erre, né? Porque já pensar, então, se uma volta completa vai dar, seria 2πr, né? Que seria que seria a letra D, né? Seria o comprimento de uma volta completa do cilindro, mas não é a letra D. Já adiantando aqui, não é a letra D. Por quê? Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar que este aqui, certo? Seja o bloco de pedra, né? E ele vai dar então uma volta, aqui o desenho ficou assim um pouco ruim, em volta desse aqui que é o rolo cilíndrico, certo? O rolo cilíndrico. Vamos imaginar então a primeira situação. Na primeira situação, esse rolo está fixo. Esse rolo está fixo. Sendo esse rolo então estando fixo, ele não vai se deslocar, correto? Tudo bem. Esse rolo está fixo, ele não vai se deslocar. Isso quer dizer que, então, considerando que um ponto aqui, vamos até melhorar aqui, vamos ajeitar aqui. Vamos ajeitar, vamos colocar exatamente aqui. Assim, isso. O bloco seria mais ou menos assim, né? E daria uma volta. Então, isso aqui vai dar uma volta completa, né? No final, o que nós teríamos então? Certo? Isso aqui é fixo. Vamos colocar isso aqui de novo. Né? O bloco estaria aqui. Né? Seria mais ou menos isso. Certo? Vamos imaginar, por exemplo, em relação a esta face aqui. Esta face aqui e esta face aqui. Quanto que seria, então, esse deslocamento aqui? Certo? Vamos prolongar isso aqui. Esse deslocamento aqui. Esse deslocamento, de fato, é o quê? 2πr, certo? Esse deslocamento é 2πr. Agora, então, ok, 2πr. Então, muita gente vai lá e marca 2πr como nós comentamos, mas tudo bem. Mas o que acontece nessa situação? Aqui acontece que esse rolo cilíndrico também está se movimentando. Então, como assim? Agora vamos imaginar essa segunda situação. Na situação, nós temos esse rolo cilíndrico, né? Aqui nós temos um trecho aqui e ele vai fazer o seguinte, Então, na segunda situação, nós temos o rolo cilíndrico e ele vai o quê? Ele vai dar uma volta, né? Então, vamos fazer o seguinte, a gente pega esse ponto aqui, né? Pegando aqui esse ponto aqui, então, vamos destacar aqui, por exemplo, de verde aqui esse ponto. Quando ele der uma volta, vamos colocar aí que ele vai dar uma volta completa, né? Até aqui novamente, né? Vem pra cá e, por exemplo, vamos supor que ele chegue aqui, né? É o mesmo rolo cilíndrico, certo? Ele chegou aqui. Quando nós formos avaliar, então, esse deslocamento daqui até aqui, ele andou quanto? Ele também andou o que? Ele andou 2πr, correto? Ele também andou 2πr, entendeu? Esse aqui andou 2πr. Ok. Então, isso eu acho que ficou bem claro, né? Mas o que acontece nessa questão? Acontece o seguinte, acontece que não somente este rolo cilíndrico está se deslocando, como também, né,
Vem aqui o objeto pesado, né, que no caso aqui é o bloco de madeira, o bloco de pedra. Como também um bloco de pedra também se desloca em cima do cilindro, certo? Então aqui na verdade acontece o seguinte. Aqui na verdade acontece uma soma de dois movimentos. Como seria então? Por exemplo, vamos desenhar a situação. Seria mais ou menos o seguinte. Opa, aqui ficou um pouco ruim. Vamos apagar aqui, vou colocar de novo. Isso, então nós temos essa situação acontecendo embaixo e essa situação acontecendo em cima. Então, na situação inicial seria isso aqui. Aqui é o rolo cilíndrico e aqui é o bloco de pedra, né? Então, essa começa desse jeito, certo? E aí, o que vai acontecer? O rolo cilíndrico vai girar, tal como o bloco também vai se deslocar, certo? Veja bem, nessa situação, o rolo cilíndrico está o quê? Está parado, certo? Aqui está parado, aqui está se movimentando. Ok. Na segunda situação, então, vamos escrever primeiro o quê? Vamos escrever primeiro essa situação aqui, esse caso, né? Então, ele estava aqui, agora ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, entendeu? Antes ele estava aqui, né? Aqui seria essa situação. E agora ele vai estar onde? Vai estar aqui, certo? Vai estar aqui. Ok. Já o bloco de pedra, né? Agora seria essa situação aqui. Ele estava aqui. Agora ele vai estar onde? Ele vai estar aqui, no final, certo? Aqui que ele vai estar. Então agora vamos analisar o seguinte. Ele perguntou qual é o deslocamento Y, né, do bloco de pedra. Vamos imaginar então o seguinte. Para essa situação aqui, né? Essa situação aqui. Para essa situação aqui. Para essa situação, o bloco de pedra seria esse cenário aqui. Ele se deslocou 2 πr, né? Houve esse deslocamento de 2 πr. Vamos analisar dessa face aqui, para ver onde que essa face vai até essa daqui, entende? Esse é o deslocamento total que ele está pedindo. Esse é o deslocamento Y que ele quer saber. Y, esse é o deslocamento Y. Ok, 2 πr, tudo bem. Então, mas aqui, nessa situação aqui, no caso desse bloco, que ele estava aqui e depois veio para lá. Veio aqui. Seria esse cenário aqui. E nesse cenário, há um deslocamento de quanto? 2 πr. 2 πr. Aqui, o que acontece? Aqui no caso, né? Aqui foi só... Eu fiz isso aqui só para ilustrar melhor. Mas o bloco poderia ser, por exemplo, maior do que esse deslocamento. Como assim maior? Por exemplo, aqui, essa pontinha aqui... Na verdade, essa pontinha aqui veio para cá. Como esse deslocamento é 2 πr, significa que essa base aqui, então, seria 2 πr, certo? 2 πr. Isso aqui eu fiz de forma proposital, só para ilustrar, mas esse bloco, por exemplo, esse bloco poderia ter esse tamanho aqui. Isso aqui não iria influenciar no deslocamento, porque o deslocamento seria o mesmo. Mas tudo bem, vamos continuar aqui, né? Mas então, a resposta correta aqui seria então a soma desses dois deslocamentos, certo? Que no caso é 2 πr, né? É 2 vezes 2 πr, né? Que é esse mais esse. Ou seja, escrevendo aqui, vai ser 4 πr. Por isso, a alternativa correta é a letra E.